Dando continuidade aí ao estudo, né? De acordo com o material apresentado aí pelo professor Alexandre e pelas indicações dele, a gente estudar fazendo um hands-on. Então, por exemplo, a gente parou no último vídeo trabalhando com a matriz diagonal. Então, recordando aqui, se eu tenho uma matriz A e ela é 5, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 8, essa aqui ela é uma matriz diagonal, porque os elementos da diagonal principal são diferentes de zero, os demais são iguais a zero. E nós vimos que essa aí é uma matriz diagonal 3 por 3. E que no MATLAB, conforme no vídeo anterior, a gente usa a função diag. A função diag é usada para criar a matriz diagonal. Como, por exemplo, quero criar uma matriz MD, que é a matriz diagonal, vou pôr o operador de atribuição, que é o igual, vou usar a função diag, e para isso eu vou passar o vetor 5, 3, 8, que são, conforme a gente viu aqui, ó, 5, 3, 8, são os elementos da diagonal principal. Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui. Beleza. Agora, para estudar programação, né, eu vou começar nesse vídeo pensar mais em programação também, já que tem que aprender, né? A gente vai utilizar muito aí no curso da robótica. Então, vou aprender programação utilizando o MATLAB. E para isso, nós vamos fazer o primeiro teste aqui para criar um script usando as funções aí que a gente conhece nos vídeos e que o professor Alexandre nos passou, para simular, né, para fazer a mesma coisa que a função que já tem pronta, né, a função diagonal faz, que é criar uma matriz diagonal. Então vamos lá. Eu vou começar aqui meu script com o comando clc. O que ele faz? Ele limpa toda a janela de comando. Depois vou usar o clear vars, que ele vai limpar as variáveis. Bom, então para isso eu vou precisar de uma variável v que vai armazenar os elementos da diagonal principal que a gente deseja. Bom, como tudo em MATLAB é uma matriz, inclusive até um número é uma matriz 1 por 1, então essa variável v, ela tem uma linha por 3 colunas. Eu vou aproveitar, pelo raciocínio aqui, ó, vou aproveitar o número de colunas para fazer aqui, ó, se eu tenho 3 colunas, eu vou fazer uma matriz diagonal 3 por 3. Beleza. Então, como que eu vou recuperar essa informação 3? Usar o comando aí que o professor Alexandre já tinha falado para nós. Linha, uma variável L, uma variável C, vai receber o quê? Opa, esqueci de trocar a ferramenta. Então vamos lá. Linha, variável L, variável C de coluna, vai receber o quê? Vou usar a função size, mostrada em aula, do vetor v. Então, a função
size vai me retornar dois números, um para linha e um para coluna, ou seja, linha recebe 1, L recebe 1, C recebe 3. De posse desses dois números, eu vou criar inicialmente a minha matriz diagonal usando a função vista nos vídeos anteriores e cria a matriz nula, que é a função zeros, e vou aproveitar com uma variável C igual a 3, ele vai criar para mim uma matriz 3 por 3 de zeros. Vamos criar ela aqui. E já dá para a gente ver que nós usamos esse raciocínio porque na matriz que a gente quer, que é a matriz diagonal, esses valores aqui, ó, são zero. Obviamente a matriz diagonal vai ter que receber, vamos lá, ó, a matriz diagonal aqui, ó, ela vai ter que receber os valores do vetor. Então, como que nós vamos fazer isso em MATLAB? Vou usar, deixa eu subir a folha aqui um pouquinho, ó. Vou usar o for. O for é um laço de repetição. Então, aqui, ó, o for é um laço de repetição. Se a gente parar para pensar rapidinho, eu vou ter que repetir esse laço 3 vezes, porque eu vou pegar o 5 e colocar nessa posição. Vou pegar o 3 e colocar nessa posição. Vou pegar o 8 e colocar nessa posição. Então, é isso que o laço vai fazer. Ele vai pegar os valores do vetor V e vai armazenar, né, em A11, A22 e A33. Ou seja, em A, I, J com I igual a J, que é a nossa diagonal principal. Deixar registrado aqui que é o meu raciocínio. Deve ter jeito melhor, mas vamos nessa mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, o for, que é o laço de repetição, ele precisa de uma variável, e essa variável repete um número de vezes. Então, recordando mais uma vez, foi bom, ó, que eu vou recordar o operador dois pontos, que serve para criar uma sequência de números, 1, 2, 3 nesse caso. E a cada vez que o laço rodar, repetir, a matriz diagonal linha I, coluna I, vai receber o meu número do vetor que está na posição I. Ou seja, quando I vale 1, o 1 recebe o V de 1. Vou registrar aqui, depois eu apago. Ó, quando o I estiver valendo 1, o MD de 1 recebe o V de 1. Quando o I valer 2, o MD de 2 recebe o V de 2. E quando o I estiver valendo 3, o MD de 3 recebe o V de 3. Então, eu fiz um laço que repete para substituir os valores da diagonal principal. Eu termino sempre o laço com AND. Eu vou marcar aqui o for, que ele é importante para a gente agora,
o laço de repetição, e vou terminar com um disp md. Mostra para nós, MATLAB, o que está armazenado em md. O que ele vai fazer, como ele substituiu os elementos da diagonal principal pelos valores do vetor v, vai terminar da seguinte forma: 5, 3 e 8, e os demais zeros que já estavam na matriz quando a gente criou ela com zeros. Então, o primeiro script aí foi para criar uma matriz diagonal. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar com a página, que na verdade é em MATLAB somente essa função de águia aqui resolve nosso problema. Mas para estudar esse script, ele faz a mesma coisa. Então é isso aí, pessoal.